Pai do Senhor Jesus, meus irmãos, vamos pregar a palavra do Senhor hoje nessa praça aqui, ó. Estamos aqui na região do Curitiba, Jardim Curitiba. Eu encontrei esse lugar aqui hoje, né? Não tava nem preparando vir pra cá não, meus irmãos. Confesso pros irmãos que hoje eu saí, como sempre, né? Sem saber onde pregar a palavra do Senhor. Eu creio que o Senhor nos direcionou a esse lugar, né? Inclusive, meus irmãos, olha pra vocês verem como que é as coisas. Eu esqueci a Bíblia. O principal eu esqueci. A Bíblia Sagrada. Mas eu acredito que tudo tem propósito, né? Essa Bíblia que eu peguei emprestada, né? No vizinho ali atrás eu peguei a Bíblia emprestada e vamos pregar a palavra, né? Não dá pra pregar sem a Bíblia, não. Por mais que tenha o conhecimento na mente, mas tem que ter a Bíblia na mão, né? Vamos lá. Vou deixar aqui filmando. Jesus Cristo, e Ele reinará para sempre. E os 24 anciãos que estão assentados em seus tronos diante de Deus se prostrarão sobre seus rostos e adorarão. Só. Graças a Deus. Uma boa noite a todos. Deus abençoe a todos os ouvintes. Que a graça, a paz de nosso Senhor Jesus possa ser no teu coração. Essa paz que vem do céu, a paz que excede a todo entendimento. Essa paz eu vos saúdo e eu vos desejo. Glória a Deus. Bom, eu não sou nem um pastor, nem um profeta. Não venho aqui falar de religião, pois religião não salva ninguém. Não vim aqui falar de uma placa de igreja, porque Jesus, quando esteve na terra, não defendeu nenhuma religião, nenhuma igreja, senão a igreja que Ele levantou. Eu quero dizer para você que a igreja de Cristo, ela não foi fundamentada em alicerces. Ela foi edificada sobre homens, através de um homem. Jesus, Ele alicerçou a sua igreja. Então eu sinto muito em te dizer que a palavra do Senhor está se cumprindo. E muitas pessoas acreditam que a igreja ainda é o tabernáculo terrestre construído pela mão do homem, mas não é. A verdadeira igreja de Cristo é aquela que Jesus falou. Aquela que Jesus falou: olha, onde estiverem reunidos em meu nome, 2 ou 3, estarei eu ali presente. Não depende de 4 paredes, não depende de ter ventilador, banco, não. Jesus, Ele falou: olha, eu construirei o templo em 3 dias. Eu vou destruir o templo e construir um novo templo em 3 dias. E essa palavra se cumpriu. Essa palavra, a qual Jesus disse que construiria um novo templo, ela se cumpriu. Tanto que quando Jesus ele fala em Mateus capítulo 24 que destruiria o templo e não ficaria pedra sobre pedra sem que antes fosse derrubado, essa palavra se cumpriu. Não ficou pedra sobre pedra sem que não fosse derrubado. Mas como a palavra do Senhor diz, aquele templo lá em Jerusalém foi destruído. Os discípulos falaram: olha, Senhor, que belas construções, que belos prédios. E Jesus falou: vede que não ficará pedra sobre pedra sem que antes seja destruído. Porque Jesus, Ele queria construir um novo templo. O templo novo éramos nós. O templo novo somos nós, criatura. Nós, homens, mulheres, pessoas compromissados com a palavra de Deus, pessoas que têm compromisso e têm uma aliança com Deus. Por isso que Jesus não está preocupado com essas igrejas fechadas.
Porque se o reino de Cristo fosse terreno, fosse da terra, ele lutaria para abrir essas igrejas. Mas como Jesus, ele não edificou a sua igreja sobre pedras, sobre paredes, ele não está lá preocupado com porta de igreja aberta. A igreja somos nós. O que ele está preocupado é se eu e você estamos tendo compromisso com essa palavra. É isso que Jesus está preocupado. Se nós estamos vivendo essa palavra, Deus, eu te garanto, Deus está muito mais preocupado em que nós venhamos a viver a sua palavra do que nós venhamos a frequentar cultos evangélicos e templos religiosos. Deus está muito mais preocupado com a humanidade do que com 4 paredes. Deus colocou mais valor numa alma do que em 4 paredes, ao ponto que Jesus vai falar, uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Uma única alma. É por isso que nós temos que cuidar dessa alma que está dentro de nosso corpo, dando para ela o pão vivo que é Jesus, que desceu do céu, que é a própria palavra, dando a essa alma também a alma que sacia a sede. Nós estamos vendo um mundo sedento, mas o mundo todavia não entende as coisas espirituais, porque aqueles que andam segundo a carne não conseguem entender as coisas do Espírito. A alma do homem todavia tem sede, sede de Deus, sede da palavra, sede de conhecer a Deus. Mas automaticamente se reflete de alguma forma essa sede. E que sede é essa? Automaticamente o homem sente vazio. Ele se sente ele se sente no compromisso de buscar sempre essa saciedade. E vão para os bares e buscam se embriagar, tentando saciar-se de alguma forma. E tentam nos prazeres da vida, tentam na prostituição, traindo seu esposo, nas drogas, na mentira. Estão de alguma forma tentando saciar a sede. Eu vou dizer para você que não há como saciar essa sede, qual a alma do homem tem, senão na palavra de Deus. É a única forma, criatura, de você saciar essa sede que há dentro de você. Porque Deus criou o homem. E é claro que o homem ele tem sede de conhecer a Deus. É claro que a alma do homem ela pede pelas coisas que vêm do alto. Eu quero estar meditando aqui um pouco, lendo algo que está escrito na carta aos Romanos. Livro de Romanos, capítulo 6. Graças a Deus. Livro de Romanos, capítulo 6. Verdade, Romanos, capítulo 5, versículo 16. Versículo 20. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Versículo muito bom de se ouvir. Aonde o pecado abundou, superabundou a graça. E esse versículo faz a humanidade tropeçar. Não porque Deus errou, mas porque as pessoas se esquecem do versículo seguinte, do contexto, a explicação desse versículo. Porque todavia o homem, ele só pega das coisas aquilo que é agradável e o resto bloqueia. Esse versículo, o versículo 21, ele serve para matar a sua alma. Serve para matar a sua alma. Jesus ele falou, a letra mata, mas o Espírito vivifica. Ou seja, eu com essa Bíblia na mão, se é o Espírito de Deus, eu estou caminhando para a morte. Porque há coisas que nós lemos aqui que só se discerne espiritualmente. Eu não posso pegar aqui, por exemplo, o que está escrito em Apocalipse,
dizendo que Jesus, ele tem escrito na sua coxa direita, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e dizer que Jesus tem uma tatuagem, não. E é isso que a humanidade está usando para defender o uso da tatuagem. Então a lepra, por si só, ela mata. Você viu tanto que a humanidade está se perdendo por falta do conhecimento? Então vamos ao seguinte versículo. Veio, porém, a lei para que a graça, para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça, para a vida eterna, por Jesus Cristo nosso Senhor. Agora, capítulo 6. Que diremos, pois? Permaneceremos nós no pecado, para que a graça seja mais abundante? Olha a pergunta. Aonde superabundou o pecado, mais ainda abundou a graça. Mas agora Paulo está fazendo uma pergunta, um questionamento para você que está ouvindo. Permaneceremos no pecado para que a graça venha abundar, para que a graça venha transbordar? Vamos permanecer no pecado? E no versículo 2, Paulo ele responde: de modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Como que nós vamos viver no pecado se nós nascemos em Cristo? Como que nós vamos continuar vivendo no pecado se nós outrora conhecemos a Cristo? É o questionamento da pergunta que Paulo estava dizendo. Porque as pessoas, elas usam da graça para poder justificar o seu pecado, para poder não largar o vício da cachaça, para não largar a mentira, para não largar a malícia. Se apoiam na graça do Senhor para poder dar justificativa a pecar. Mas esse versículo está dizendo: vamos permanecer no pecado para que a graça ela venha superabundar, para que ela venha transbordar? De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Já foi cortado desde aí. Agora continuando o versículo 3, olha o que vai dizer: não sabeis que todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Teve a necessidade de um batismo? Novo nascimento. Novo nascimento só vem através de um coração arrependido. Coração arrependido. Junto com o batismo acontece o novo nascimento de uma nova criatura e a morte do velho homem. A morte do velho homem significa os desejos pecaminosos mortos, porque agora é Cristo quem vive em mim. Não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Então nós temos que morrer para o pecado, para que o pecado não venha nos matar, para que o pecado não venha nos levar para a condenação do inferno. Nós temos que estar mortos para o pecado, porque automaticamente quando nós estamos vivos para Cristo, o nosso lado pecaminoso ele está morto. Ele está morto. É o que Jesus falou: é necessário nascer um novo homem. Nicodemos, é necessário nascer de novo, da água e do Espírito. A palavra e o Espírito. A água é a palavra. É essa palavra que traz então saciedade na alma e que traz um novo nascimento. O nascimento da água é necessário, ao ponto que em João capítulo 8, versículo 32, vai dizer: e conhecereis a verdade, e a verdade ela vos libertará. Esse livro de Romanos é um livro realmente com palavras muito fortes, palavras maravilhosas. Nós temos que meditar na palavra do Senhor, porque Jesus falou: examinai as Escrituras, pois elas testificam de mim. Então veja, nós temos que examinar as Escrituras, a palavra de Deus.
A Bíblia Sagrada, que é conhecida como a Palavra de Deus, graças a Deus, nós temos que meditar essa palavra. Eu quero ler em Tiago capítulo 2, acerca da fé. O mundo precisa de fé. Você precisa de fé. Todos nós precisamos de fé. Agora, segundo a palavra do Senhor, existe a verdadeira fé e a falsa fé. Isso que nós vamos entender na palavra do Senhor. Existe uma fé fingida e existe uma fé verdadeira. Tiago capítulo 2. Graças a Deus. Tiago capítulo 2, versículo 14. A fé sem obras para nada aproveita. Meus irmãos, que aproveite se alguém disser que tem fé e não tiver as obras. O que aproveita? Aproveita, tem algum proveito dizer que tem fé, dizer que acredita em Deus, mas não tem obras? Uma pergunta. Porventura a fé pode salvá-lo? Será que só a tua fé é o suficiente para te salvar? Será que eu e você vamos ser salvos só por acreditar em Deus e nada mais? Veja que essa é uma fé fingida. Essa é uma fé mentirosa. Tiago ele está dizendo acerca da verdadeira fé. No título já fala: fé sem obras para nada aproveita. Ou seja, falar que acredita em Deus e não obedecer a Deus não tem proveito algum. Ah, pregador, mas eu acredito em Jesus Cristo. A palavra do Senhor diz também que os demônios acreditam em Deus. Está escrito aqui no versículo 21. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem, pois até os demônios o crê e se estremecem. Ou seja, não adianta crer em Deus. Fé sem obras não tem salvação. Acreditar em Deus e não fazer o que Deus manda, não há recompensa de salvação. Vamos ver aqui no versículo 15. Versículo abaixo, versículo adiante. Tiago capítulo 2, versículo 15. Se o irmão ou irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhes disser: ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e lhe não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Está dando um exemplo de fé com obras. O irmão está necessitado de fome, não tem o que vestir. Você tem como ajudar, mas você fala: vai com Deus. A Bíblia está chamando isso de hipocrisia. Vai com Deus, Deus proverá, Deus vai te dar o alimento. Essa é uma fé hipócrita, porque você tendo o alimento na sua casa, você despede o tal irmão com fome, você se torna hipócrita. É o que está dizendo no versículo 15. No versículo 16 diz o seguinte: 17. Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesmo. Ninguém vive somente de fé. Tem que ter a atitude, tem que ter a fé aliada com a obediência à palavra do Senhor. A mesma coisa é uma água. Estou com sede, a água está na minha frente. Tenho fé que a água mata a minha sede, mas se você não pegar essa água e levar até a sua boca, de maneira alguma você vai saciar a tua sede, porque é necessário que haja a obra de pegar a água e levar até a boca. Assim a palavra do Senhor, ela sacia a nossa sede, mas nós temos que pegar essa palavra e examinar ela dia e noite, noite e dia, porque é nela que vamos encontrar a vida. Tanto que essa Bíblia que eu estou na minha mão agora, nem minha é. Poderia muito bem pregar a palavra do Senhor sem Bíblia. Vim lá do Parque Tremendão para trazer uma mensagem. Por incrível que pareça, em 3 anos, a primeira vez
eu esqueço a Bíblia. Eu acredito que tudo tem um porquê. Acredito que em tudo Deus trabalha e tem uma forma de trabalhar. Poderia pregar sem a palavra. Eu conheço a Bíblia de capa a capa. Já li ela 7 vezes, de Gênesis e Apocalipse. Poderia. Mas eu amo a palavra do Senhor. E eu tenho que abrir ela para provar para você onde está escrito tal coisa. Porque a Bíblia vai dizer assim: e a nossa pregação não constituiu somente em palavras, mas em demonstração de poder e espírito. A demonstração do poder de Deus eu te mostro dentro da Bíblia. Eu não posso falar somente do que está na minha cabeça. Olha o que diz no versículo 18: mas dirá alguém: tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Uma comparação: uma pessoa que tem fé. Vamos supor que eu sou essa pessoa. Eu só tenho a fé, eu não tenho obras. Você tem fé, você obedece a palavra. Eu só acredito em Deus. Eu apenas tenho a fé. Eu não obedeço a Deus, porque eu só tenho fé. Mas aqui está dizendo: mostra-me a tua fé, eu te mostrarei a minha fé com obras. A fé com obras faz paralítico levantar. A fé com obras faz o pecador nascer de novo, ele se arrepender. A fé com obras é o exemplo que vai dar aqui no versículo adiante, de Abraão. De Abraão. Olha que exemplo maior que é esse. Mas ó homem, homem vão, que queres tu saber que a fé sem as obras é morta? Só acreditar em Deus não tem poder. Tem que acreditar em Deus, mas deve-se obedecer a palavra. Devemos andar na justiça, devemos andar na santidade, devemos andar como Cristo andou também. Nós devemos ser imitadores de Cristo. Isso é fé com obras. No versículo 22 diz assim: bem vês que a fé cooperou com as suas obras. Porventura Abraão, nosso pai, não foi justificado pelas obras, quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Olha que exemplo de fé. Bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Não existe maior exemplo de fé do que esse de Abraão. Quem que está me ouvindo aqui agora que não lembra a fé que Abraão teve? Abraão foi considerado o pai da fé. Que pessoa que daria um filho como sacrifício nos dias de hoje? Você daria seu filho num sacrifício para Deus? Daria seu filho para salvar bruxo, para salvar estuprador, para salvar assassino? Você daria seu filho como Deus fez com Jesus Cristo, como Abraão fez com Isaque, oferecendo Isaque como um sacrifício a Deus, no lugar de um cordeiro? Você faria isso? Isso é fé com obras. Não que você tenha que fazer isso, mas se Deus pedir, é ali que Ele vai testar sua fé com suas obras. Tem vezes que a fé cooperou com as suas obras, que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Cumpriu-se a escritura que diz: e creu Abraão em Deus, foi-lhe isso imputado como justiça, foi chamado o amigo de Deus. Abraão foi chamado o amigo de Deus. Deus falou: Abraão, Deus pediu que Abraão sacrificasse Isaque. Era o filho primogênito, era o filho da velhice de Abraão. Era o único filho de sangue que Abraão tinha, que saiu das suas entranhas. E Deus pediu que ele sacrificasse Abraão para ver a fé dele. Às vezes nós passamos algumas situações na vida que Deus só está provando a sua fé. Murmurou, já perdeu a prova já perdeu a prova. Murmurou, já não mostrou fé. Às vezes passamos sim por provas, mas ali Deus está testando a nossa fé, quem sabe? Talvez Deus está testando a sua fé numa situação de dificuldade, talvez numa situação difícil, que Deus testa a nossa fé. Abraão não murmurou não, falou: Senhor não, é meu filho, meu único filho do meu sangue, o único filho da minha velhice. Não, a Bíblia diz que Abraão fez aquilo que Deus mandou. Foi até o monte, ali preparou
Abraão a Isaac para o sacrifício. Porém a Bíblia diz que quando Abraão já estava prestes a concretizar o sacrifício, quando Abraão já estava prestes a matar Isaac, dos céus ouviu-se uma voz: Abraão, não faças tal coisa, porque eu já providenciei o cordeiro perfeito. E a Bíblia vai dizer que quando Abraão olha para trás, ele vê o cordeiro no deserto, num lugar vazio, num lugar onde não tinha mais nada, não existia esperança. Foi ali que Abraão então, ele viu o cordeiro que Deus preparou, mas porque houve fé, fé com obras. Aí está um exemplo de fé. Não basta entrar numa igreja, não basta falar eu sou evangélico, não basta ser pastor, nem basta ser cristão. Nós temos que simplesmente ter a verdadeira fé, que é com obras. Jesus vai dizer assim: quem crê em mim, como diz as Escrituras. Quem crê em mim, como diz as Escrituras. Nós temos que acreditar em Deus, como diz as Escrituras. Nós temos que acreditar em Deus, não da forma que nós acreditamos, não do jeito que você quer, não do jeito que você aprendeu, mas nós temos que crer em Deus, como diz as Escrituras. Nós temos que acreditar em Jesus, como diz a palavra do Senhor, porque essa é a verdadeira fé. Fé com obras, fé com obediência. O versículo 25: e de igual modo Raabe, a prostituta, não foi também justificada pelas obras, quando recolheu os emissários que os despediu por outro caminho? Porque assim como o corpo, seu espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Ou seja, fé sem obras é morta. Acreditar em Deus somente e nada mais, e não fazer aquilo que Deus manda, é uma fé morta. Então está na hora da humanidade acordar. Você está indo para o inferno. Eu tenho que te alertar: a sua alma, ela está sendo conduzida ao inferno pelo engano, pela mentira do engano do homem, pela mentira do sistema religioso, que fala que Deus só quer o seu coração. O sistema religioso tem ocultado de nós a verdade. Todavia, o sistema religioso acorda para a realidade. O sistema religioso não quer a sua salvação, quer o seu dinheiro. Será que seu pastor sabe que você existe? Será que os membros da igreja sabem quem é você? Será que te visitam? Será que vão atrás saber como está a tua alma? Será que estão preocupados com a sua salvação? Acorda para a realidade. Acorda para a realidade. Jesus, ele é o verdadeiro pastor e o bom pastor, e ele deu a sua vida pelas ovelhas. Jesus, ele deu a sua vida pela sua alma. Jesus, ele se entregou como sacrifício para cuidar da sua alma, para cuidar da minha alma. Não tem outro pastor que vai morrer por você como Jesus morreu, não. Muito pelo contrário. Há muitos pastores que estão simplesmente sacrificando as próprias ovelhas, entregando ela a lobos, e deixando elas invulneráveis, sem defesa alguma. Nós temos que acordar para a realidade. Olha o que nós estamos vivendo ao nosso redor. Está na hora de nós vivermos uma vida reta com Deus. Está na hora de nós termos um compromisso verdadeiro com Deus. Está na hora do senhor e da senhora, você que me ouve agora, acordar para a realidade. Porque nós temos uma única oportunidade. Enquanto isso, o relógio está correndo. O relógio do Apocalipse está rodando até chegar no ponteiro final. E já falta pouco. Esse ponteiro final, quando ele apontar no número 12, aí vem o noivo, sair-lhes ao encontro. Aí você vai sair ao encontro com o noivo, mas você só tem fé, você não tem obras, você não tem justiça,
você não tem obediência à palavra, você não tem se santificado, você não tem se abstido das coisas imorais, não tem se afastado da bebedice, não tem se afastado da mentira, da idolatria. E como que você vai se encontrar com o noivo? Responda para você mesmo. Como que você vai encontrar Jesus sem luz? Como que na escuridão você vai encontrar o noivo? No livro de Salmos vai dizer: lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. É a tua palavra, é o que nós precisamos. Está passando da hora de nós andarmos na luz da palavra. Está passando da hora de nós andarmos na luz da palavra. Porque quem não anda na palavra, quem não tem compromisso em viver a palavra do Senhor, está vivendo em trevas. Conforme diz as Escrituras, está vivendo em trevas. É por isso que a humanidade está cega. Você vê nos jornais, você vê diante dos seus olhos morte, peste, terremoto, tudo que a palavra de Deus diz. Você vê tudo isso se multiplicando, você vê tudo isso só aumentando. As dores de parto da terra estão aumentando. Jesus falou que seria necessário, porque a terra, todavia, ela está com dores de parto. Ela está com dores de parto como uma mulher que está prestes a dar à luz. E quando uma mulher já está prestes a dar à luz, essa dor só aumenta. Então é necessário que essa dor que a terra está passando, dor que falamos, a dor da perda, a dor de vermos a fome aumentando, essas dores elas estão aumentando ao ponto mundial. E quando chegar nos quatro cantos da terra, nós saberemos que o dia do Senhor está próximo. Quando nós vemos essa palavra se cumprindo nos quatro cantos da terra, sabemos que já está próximo a vida do nosso Senhor Jesus. Eu não venho pregar uma religião porque não vai te salvar. Eu estou pregando a palavra da salvação. Eu estou pregando para você a verdade, para te libertar desse cativeiro, o cativeiro do pecado, a prisão religiosa que só prende o homem dentro de uma gaiola para trazer lucro. A prisão da religião, ela aprisiona as pessoas para trazer lucro. Exemplo, pássaros dentro de gaiola. As pessoas aprisionam eles, depois vendem eles dão lucro para o seu senhor. Assim é uma pessoa na mão de um mercenário. Assim é a pessoa na mão de um pastor que não tem compromisso e nem tem temor de Deus. Assim é uma pessoa dentro de uma religião sem conhecimento da palavra. Ela está presa numa gaiola. Ela está sendo presa para poder dar lucro para o seu senhor. Acorda para a realidade, meu irmão. Acorda para a realidade, meu irmão. Paulo ele já tinha declarado, já tinha alertado a humanidade: farão de vós um comércio, farão de vós um comércio. No livro de Romanos, Paulo estava falando que esses homens, não estou falando que não existem pastores, existem. Deus deu uns para apóstolos, pastores, evangelistas, mas não são todos. Não são todos, porque alguns violaram a porta, entraram pelo fundo. O porteiro, que é o Espírito Santo, não abriu a porta para eles. Eles entraram de engano, colocaram o anel da teologia no dedo, se formaram, fizeram 3 anos de teologia, entraram pelas portas do fundo. Eles não entraram pela porta da frente, porque quem abre a porta é o Espírito Santo. E o Espírito Santo ele prepara, ele coloca dentro do homem o dom de guiar o rebanho. Mas muitos não estão buscando esse dom, eles estão comprando esse dom que não pode ser vendido. Estão violando a porta, entrando pelos fundos. E a Bíblia chama esses de mercenários, chama eles de lobo, porque é isso que o lobo faz. O lobo ele não entra pela frente, entra pelos fundos, no silêncio, e ataca. Então está na hora de nós acordarmos. A apostasia está na fé, a apostasia da fé está na terra, está tomando conta. Muitas pessoas estão se desviando dos caminhos da verdade. Muitas pessoas estão se tornando ateus.
Muitas pessoas já estão duvidando da existência de Deus. Esse sentimento da dúvida da existência de Deus, todavia tem tomado conta do coração das pessoas quando elas não buscam o conhecimento da verdade. Olha o que diz em Romanos capítulo 1. Esse livro de Romanos é um livro bem completo. Essa carta que Paulo escreve à igreja romana, eu recomendo que você venha ler a Bíblia Sagrada, não somente o livro de Romanos, mas chega na sua casa, faz um plano de leitura da Bíblia Sagrada, lê o livro de Romanos, lê o livro de Romanos por completo. Em Romanos capítulo 1, Paulo ele vai dizer, olha, eu não me vergonho do Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Ou seja, a palavra do Senhor é o Evangelho para a salvação daquele que crê. Lembrando o que eu disse antes, a fé não é de falar que acredita. A fé vem de obras, vem da obediência. No livro de Tiago, capítulo 1, vai dizer que a fé sem as obras ela é morta. A verdadeira fé não é algo que você vê, você não precisa ver para crer. Ver para crer é incredulidade. Você tem que apalpar, tem que ver, isso é incredulidade. Foi o que Tomé disse quando Jesus ressuscitou após o terceiro dia. Tomé duvidou que Jesus estava diante dele, que havia ressuscitado. Mas Tomé falou, Senhor, não crerei de maneira alguma se eu não tocar nas suas feridas. Enquanto ele não tocou e apalpou a ferida da mão de Cristo, ele não creu. Mas Jesus falou, olha, bem-aventurado é tu, Tomé, que viu e creu. Mas bem-aventurado ainda aqueles que não viram, mas creram. Então, a verdadeira fé não depende de ver. A verdadeira fé é você crer em Deus sem ver, porque a Bíblia fala assim, Deus, o Pai, Ele procura verdadeiros adoradores. Deus procura verdadeiros adoradores que adorem ao Pai em espírito e em verdade. Adorar quem? O Pai. Adorar o Pai em espírito e em verdade. Então nós temos que adorar a quem? Ao Criador dos céus e da terra. Não venerar a criatura. Essa fé é uma fé errada e mentirosa. Nós não dependemos dos santos para a salvação. Nós não dependemos dos santos para a cura. Não dependemos dos santos para nos mediar entre Cristo e entre Deus. Não existe isso. Não existe uma fé apoiada em homens. Não existe uma fé dependente de criatura. Não precisamos dos santos, os famosos santos de barro, de gesso, São Paulo, São João, São Pedro, Maria, Aparecida. Não, nós precisamos somente de Jesus. Somente de Jesus. Foi o que Jesus falou, quem crê em mim, rios de água viva fluirão de dentro de teu ser. Em quem que Jesus falou para nós colocarmos a nossa fé? Em quem? No próprio Jesus. Jesus falou, quem crê em mim. Não acreditar em qualquer coisa, porque fé todo mundo tem. O povo da Umbanda acredita nos orixá, acredita nos Exu, nos babalorixá. Os satanistas acreditam que existe energia boa, existe energia negativa. No espiritismo eles acreditam no Exu, acreditam nas pombagiras, acreditam que vem alguma coisa de bom da onde só tem trevas. Isso é fé, uma fé errada, uma fé mentirosa, uma fé que leva para o inferno, uma fé que prende a pessoa no engano. Isso é uma fé. Mas Jesus estava falando, quem crê em mim. Nós temos que crer em Jesus. Está na hora da humanidade ler a Bíblia Sagrada, porque religião tem muitas, mas só para te aprisionar, te colocar dentro de gaiola e fazer de você um comércio. Religião tem muito,
só para te aprisionar, fazer de você um comércio e depois lançar você na escuridão do inferno. Para isso que existe. Jesus falou: olha, eles pegam vocês, esses filhos do inferno pegam vocês, fazem vocês 2 vezes mais merecedores do inferno do que eles. Quem? O sistema religioso. Então não é uma fé qualquer que nós devemos ter. Alguns acreditam que tem que ser devoto do divino Pai Eterno. Outros é devoto de fulano. Outro é devoto de ciclano. Você tem que ser discípulo de Cristo. É essa a verdadeira fé. Seguir somente a Jesus Cristo. Não olhar nem para a esquerda, nem para a direita, nem para baixo. A nossa redenção vem do céu. A igreja de Cristo ela não foi apoiada em 4 paredes, porque senão já teria caído sobre a nossa cabeça. Já teria. A corrupção evangélica e religiosa hoje é algo muito nítido. Felizmente, a corrupção do meio religioso já está em nosso meio. Por isso que a nossa fé tem que ser apoiada somente em Cristo. Por isso eu digo a vocês: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai enquanto está perto. Invocai enquanto Ele está perto. Invocai Jesus enquanto está perto. O fim de todas as coisas já está posto diante de nossos olhos. A humanidade já está vivenciando o princípio das dores. Mas essa fé, se não tiver uma fé verdadeira, não há aonde se apoiar. Não há como ter salvação acreditando em Aparecida. Não há como ter salvação acreditando em Maria. Nós temos que acreditar somente naquele que salva. Somente em Jesus. Somente no Senhor Jesus Cristo haverá a salvação, se assim você tiver a verdadeira fé. Era para a maioria. Era para a maioria. A maioria era para estar apegado com Deus. Era para a grande maioria estar realmente firme, fixado na rocha com Cristo, porque essa palavra já está na terra há muito mais de 2000 anos. Há muito mais de 2000 anos, os moradores da terra vêm ouvindo falar que Jesus está voltando. Há muito mais de 2000 anos, nós vemos ouvindo essa palavra, que é necessário largar o pecado, que é necessário se arrepender, que é necessário ter uma conduta de morador do céu. É necessário, meu irmão, mas não dão ouvidos, porque infelizmente uma fé fingida já está em nosso meio. A fé fingida de: eu creio que Deus está comigo, Deus está no meu coração, eu acredito em Deus. Essa é uma falsa fé, uma fé fingida de não obedecer às Escrituras, andando no único caminho que traz a salvação. Então essa mensagem que eu venho trazer nesse lugar: Jesus Cristo está voltando. Chegou o tempo do conserto. É tempo de se arrepender. Ouçam, moradores da terra. Ouçam, moradores desta região. É tempo de arrependimento. É tempo de conserto. De consertar a tua vida diante de Deus. É tempo de nós termos uma real intimidade com Deus. Eis que cedo vem. Guarda o que tem, para que ninguém roube a tua coroa. Para que ninguém venha roubar a tua coroa. Nós temos que buscar a coroa. Não a coroa de ouro, mas a coroa da salvação. Uma vez você alcançando essa coroa da salvação, guarda, para que ninguém rouba. Chegou a hora de se arrepender, pois o juízo do Senhor já está na terra. Vocês não estão vendo, não. Vocês não estão vendo que não adianta protestar, que não adianta fazer então estoque de dinheiro, de alimento. Não adianta. Estão lutando contra o próprio Deus. Estão lutando contra a própria vontade de Deus. Olha o exemplo, o Egito, o que aconteceu? Deus envia as pragas. E não tinha o que fazer. O faraó podia até guardar um mantimento, mas pegava bicho, as pragas invadiam o Egito. Mesmo que eles tivessem dinheiro e tivessem como se sustentar, não resolvia. Lutar contra Deus é tolice.
É tempo de largar a cachaça. É tempo de largar a mentira, o adultério. Se arrepende. Tem uma conduta de verdadeiro servo de Deus, uma conduta de filho de Deus. A Bíblia diz que nem todos são filhos de Deus, porque todos quanto foram nascidos do Espírito foram feitos filhos de Deus. Todos quanto receberam o Espírito de Deus, esses foram feitos filhos de Deus. Não pare de acreditar que você é filho de Deus, vivendo de uma forma totalmente indecente, imoral. Não paga ninguém. Mente. A pessoa de coração impuro, malicioso, não perdoador, mas cheio de rancor, cheio de maldade no coração. Como que você acredita que os céus vai se abrir a porta para você? Que Deus é esse que você acredita que você fez somente aquilo que era ao contrário? Prostituiu, matou, roubou, se embriagou, se drogou. Agora Deus é obrigado a colocar no bom lugar. Não se arrepende não para ver para onde vai a sua alma. Não tenha você uma atitude de se arrepender e se consertar não, para ver para onde irá a tua alma. Louco, esta noite te pedirá a tua alma. E para quem será que está reservada? Para quem será que foi guardada a tua alma? Para quem será que você guardou a tua alma? São dois senhores, Deus o Pai e Satanás. Felizmente a grande maioria diz que crê em Deus, mas na verdade estão fazendo as obras do diabo. Essas são as verdadeiras obras do diabo, essas a quais eu acabei de citar, de falar que acredita em Deus, mas não larga o vício da cachaça. É tempo de se arrepender, meu irmão. É a palavra do Senhor contra a sua vida, contra as suas práticas. Não é eu contra as suas obras, mas a palavra do Senhor contra as suas obras. É a palavra do Senhor contra as obras pecaminosas. Dos altos céus já está bradando, a trombeta já está soando. Dos altos céus há muito tempo essa trombeta já vem sendo tocada. Um dia saberão que nesse lugar Deus enviou alguém para alertar, e é isso que está sendo feito agora, para alertar. Para onde você acha que vai sua alma? Sendo que são somente dois destinos, o céu e o inferno. Para o purgatório, que não é, porque nunca existiu. Reencarnar em outro corpo, que não é, porque essa é a maior doutrina de demônios que existe, a maior mentira. Ninguém reencarna em outro corpo, meu irmão. Ninguém vai para o purgatório, minha irmã. Mentira para você. Religião é só para isso. Religião é só para mentir, enganar o homem, tornar ele filho de Satanás. Ficaria fácil demais, ninguém iria para o inferno. Matou, roubou, prostituiu, agora Deus vai e coloca ele no purgatório, e ele se arrepende e agora fica tudo bem. Para que existiria inferno? Fala para mim, para Satanás e os demônios, mas a Bíblia diz que João viu milhares de almas no inferno. João, o apóstolo de Cristo que escreveu o Apocalipse, ele viu milhares de pessoas no inferno. Você fala que o inferno não foi inaugurado, e você fala que o inferno é na terra. Milhares de almas no tormento, no sofrimento. Somente naquele tempo de João, há mais de 2000 anos atrás. Imagina hoje, já deve ter ultrapassado trilhões de almas, bilhões, não sei. Então, se você não se despertar para a realidade, não mudar a tua conduta diante de Deus, não largar essa cachaça maldita dos infernos, seu lugar já está reservado. Não porque eu reservei, mas porque existe Deus. Aí também existe aquele que faz a vontade de Satanás. Escolhe quem que você vai servir. A Bíblia está falando, são dois senhores. Tem como você estar agradando um e agradando o outro. Você vai estar ou na direita agradando o da direita, ou você está agradando só o da esquerda. Porque se você agradou um, automaticamente você desagradou o outro. Quantos que estão dentro da igreja, mas estão fazendo a vontade de Satanás, hein? Essa é a grande realidade. Não perdoador, rancoroso. E Jesus fala na oração do Pai Nosso: perdoai-nos a quem tem nos ofendido, assim como nós perdoamos. No Pai Nosso fala: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino.
seja feita a vontade de quem? De Deus. Assim nos céus como na terra. E ele fala, perdoa-nos a nós, assim como nós perdoamos a quem tem nos ofendido. Será que você pode pedir para Deus te perdoar, igual você perdoou o seu próximo? Será que você perdoou o seu próximo? Porque se você depender de perdoar o seu próximo para ser perdoado, infelizmente vai ficar estreito, vai ficar difícil. Não perdoa ninguém. Ah, eu até perdoei, mas não chega nem perto, isso não é perdão. Amai os que vos odeiam, bendizei os que vos amaldiçoam. E se te derem um tapa de um lado da face, dá-lhe a outra também. Se te obrigarem a caminhar 1 milha, caminha 2. Não resistais ao mal, mas pagai o mal com o bem. É isso que Jesus ensina. Mas a humanidade, todavia, está caminhando para o inferno pela ignorância, soberba. A soberba do coração de achar que não faz nada errado e achar que está tudo certo. A soberba de acreditar que tem Deus, conhece a Deus, faz o homem cair em laços nocivos. Faz o homem cair em laços de perdição. E muitos têm sido submergidos à perdição e à ruína. Muitos têm sido atados às mãos e os pés para ser lançados nas trevas exteriores. E automaticamente, quando o homem está vivendo um pecado, ele está aprisionado. Romanos capítulo 6, versículo 27 vai dizer: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus, o Pai, é a vida eterna. Lembre-se, todavia, existe Deus, o Pai, querendo te dar a vida eterna, querendo que você largue o pecado para alcançar a vida eterna. Mas também existe aquele que te atrai ao pecado e à morte, querendo te aprisionar. Então existem 2 sentimentos: um que te traz a vida eterna, que é Jesus, e um que te leva à morte eterna, que é o pecado, que leva o homem para o inferno. Então, se você não se arrepender, saiba que já está posto diante de você 2 escolhas: entre a vida e entre a morte, entre aquele que te leva para o céu e aquele que te leva para o inferno. O pecado, ele traz a prisão do inferno, traz a alma a uma condenação do inferno. E eu quero ler conforme está escrito em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9 e versículo 10. Glória a Deus. Para você entender o que é pecado, talvez você pensar, esse pregador só está julgando. Não, o pregador está te alertando. Esse pregador está te alertando que chegou a hora de dar um passo no pecado e se arrepender. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9 ao 10. Existe uma lista de pecados escrita para o nosso aviso, e vai dizer: não sabeis vós que os injustos não herdarão o reino dos céus? Não erreis, nem os devassos, nem os mentirosos, nem os idólatras, nem os bêbados, nem os efeminados, nem os adúlteros, nem os que se prostituem herdarão o reino dos céus. E é o que muitos têm sido. Então, está dado o alerta, o recado. Humanidade, chegou a hora de se arrepender. Não é nem um profeta e nem um pastor, mas quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos, ouça o que diz o Espírito de Deus. É na hora de dar ouvidos ao que diz o Espírito de Deus. É na hora de parar de dar um pouquinho ouvidos ao que não presta e dar ouvidos ao que diz o Espírito de Deus. Para finalizar essa mensagem, quero dizer para vocês que o fim já está colocado diante de nós. Ai de mim se eu não pregar o Evangelho. A Bíblia vai dizer, prega o Evangelho dentro de tempo e fora de tempo. Porque tempos chegarão em que não darão ouvidos a essa doutrina, mas se apostatarão dando ouvidos aos espíritos enganadores. Então prega o Evangelho. O Evangelho significa o verdadeiro. Prega o verdadeiro, prega o Evangelho, aquilo que está escrito, dentro de tempo e fora de tempo. Então, a minha parte foi feita, conforme está escrito em Ezequiel 33. O atalaia tocar trombeta, o povo não deram ouvidos.
cairá o seu sangue será culpado de si mesmo. Mas agora se o atalaia, vendo que vem a destruição, vendo que o povo está caminhando de mal a pior, não tocar a sua trombeta, não alertar, o sangue do inocente cairá e virá sobre o tal atalaia. Não é o meu caso, porque eu não tenho culpa. Não tenho culpa se esse sangue descer na terra agora, depois de ter alertado você, porque o meu papel eu fiz. Em Apocalipse diz: bem-aventurados são aqueles que ouvem, aqueles que lê, guardam essas palavras. Amém? Então aqueles que ouvir essas palavras serão mais do que felizes. Muito mais do que felizes que dão ouvidos e crédito a essa palavra. São mais do que felizes aqueles que ouvem a palavra do Senhor. Ezequiel 33 está dizendo que aqueles que não dá por avisado, ouvindo o som da trombeta, que é o que está acontecendo aqui agora. A trombeta está tocando, a trombeta está soando no meio dessa praça, nesse lugar agora, para te alertar. E bem-aventurados são aqueles que dão ouvidos, se dão por avisados. Goiânia está sendo alertado, não agora, mas já há um certo tempo já vem sendo alertado. Nos 4 cantos da terra está sendo pregado o evangelho, e em Goiânia também. Você possa ter o compromisso de buscar a Deus e colocar a sua vida em ordem o mais rápido possível. Que a graça e a paz, a consolação do Espírito Santo seja na sua vida, e que Deus assim então possa te abençoar em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe. Se você quiser receber uma oração nesse lugar agora, eu como servo de Deus, eu estou aqui para estar fazendo oração pela sua vida. Se você quiser realmente que eu faça uma oração por você, aqui estou, em nome de Jesus Cristo, para poder orar pela sua vida. Se você quiser entregar a tua vida a Jesus, estou aqui para que você possa fazer essa confissão. Que Deus possa ter misericórdia de você e que assim você possa buscar o Senhor. Só para finalizar, Isaías capítulo 55. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio os seus maus caminhos e se converta ao Senhor. Graças a Deus. Bem distante pra não mais entrar. Tudo que minha vida passou. Primeiro passo que você tem que dar, ela já está. Primeiro passo. Se arrepender, buscar o Senhor. Ô, glória, hein? Deus abençoe, meus irmãos. Que a paz do Senhor Jesus seja na vida de vocês. Olhem pela vida desse homem aí, tá? Não quer compromisso com Deus não, só quer atrapalhar a obra de Deus. Ora por ele aí, tá bom, meus irmãos? Deus faz obra. Deus me tirou, foi da cachaça também, foi da droga também. E Ele quer libertar almas. Então, qual que é o seu nome? Qual que é o seu nome? Ora por ele, meus irmãos. Deus abençoe. Começando a chover aqui, eu vou finalizar por aqui. Uma mistura de sangue com fogo, a terça parte deste mundo queimará. Eu quero estar distante, quero estar no céu, quando o anjo